Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós estamos aqui hoje, irmãos, para falar das vestes de núpcia, das vestes nupcial. E da maneira que eu vou escrever o título, para o sistema está errado, porque o sistema ele jamais mostrou IAL para nós. E no título vocês vão ver que vai estar diferente, a palavra vai estar diferente do que o sistema apresenta para nós. Porque se a veste é de núpcia, se a veste é nupcial, aí o modo correto de escrever não é com L no final, é com U, porque as vestes nupcial representam o caráter de IAL em nós. Por isso, quando eu for escrever o título, eu não vou estar escrevendo errado diante de IAL. Para IAL, a escrita vai estar correta, a pronúncia vai estar correta. Então, veste nupcial é a expressão correta. Veste nupcial, porque vai acontecer a festa de núpcia, a festa nupcial, no casamento da noiva com Yahshua Mashiach. Portanto, irmãos, essa expressão nupcial, ela não está errada quando escrita com U, porque pode estar errada para o sistema de ortografia humana, mas para o sistema de ortografia de Yahshua, ela está correta, porque a veste nupcial é o caráter de IAL em nós. E nós precisamos entender a estrutura, como que isso acontece, como que a confecção dessas vestes nupcial, ela acontece. E por que que ela é importante? Vamos abrir aqui as escrituras sagradas, irmãos, em Matitial 22, Matitial 22, acho que Matitial 22, de 1 a 15, Matitial 22, de 1 aos 15. Matitial 22, de 1 aos 15, que diz para nós o seguinte, deixa eu só confirmar, é 22 mesmo, 22, de 11 a 15. E aqui ele Yahshua contando uma parábola ali para os fariseus, né, para aqueles sacerdotes. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia, ou com veste nupcial, ou nupciais, né? No caso aqui, é uma festa de núpcia. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Aqui, ó, o sistema colocou L, mas é U, irmãos, porque as vestes nupcial essa palavra tem que trazer o nome aqui, ó, IAL no final, porque as vestes nupcial nada mais é do que o caráter de IAL. Vamos continuar com a leitura. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pé e mãos, levai-o e o lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Está vendo, irmãos? Os fariseus, eles não tinham o caráter de IAL neles. Por que que eles não tinham o caráter de IAL? Porque eles tramavam como matar Yahshua. Como que eles tinham o caráter de IAL? Se eles viviam tramando como matar Yahshua. E dentro de um contexto, irmãos, dentro de uma estrutura
dentro da expressão da engrenagem ou engrenagem de Yahshua no plano da salvação, é fundamental, é mistério que todos estejam vestidos das vestes de núpcia. E não é apenas uma confissão, não é apenas uma confissão com a boca e um aceitar com o coração que as pessoas são salvas. Tem que haver essa confissão, tem que haver o aceitar com o coração, confessar com a boca que Yahweh ressuscitou Yahshua Mashiach e, por fim, irmãos, receber as vestes de núpcia, as vestes nupcial. Portanto, o modo de como a imersão é feita, pelo menos do povo que eu conheço, do povo que faz imersão, o povo de Filadélfia, a imersão é feita e logo após a imersão, nós participamos do partir do pão ali mesmo, na beira da água onde a gente foi imergido. Pelo menos o irmão Jorge sempre agiu dessa forma. Esses dias mesmo, eu levei a ele 2 pessoas que selaram suas vidas na imersão, entregando as suas vidas a Yahshua com a imersão. Eu levei essas 2 pessoas a ele, ao irmão Jorge, para que o irmão Jorge fizesse a imersão delas. Você pode perguntar, irmão Shaul, por que você mesmo não fez a imersão dela? O irmão Shaul, irmão, eu tenho um princípio de não imergir ninguém, porque eu quero copiar Yahshua em tudo. E Yahshua, até onde a gente sabe, ele não imergiu ninguém. Ele foi imergido por Iohana, mas ele mesmo não imergiu ninguém. E eu tenho esse propósito de imitá-lo em tudo. Eu sei, irmãos, que é uma honra muito grande imergir uma pessoa. Mas eu estou abrindo mão dessa honra porque, para mim, imitar Yahshua em tudo é uma honra ainda maior. Portanto, todos que chegar no meu ministério para ser imergido, eu o levarei até o irmão Jorge enquanto vivo ele estiver. E tenho certeza que, se porventura ele partir antes do arrebatamento, que eu não acredito que ele partirá, eu acredito que ele estará vivo, ele vai ver, ele vai passar pelo arrebatamento, até pelo pouco tempo que falta. Então, irmãos, eu levei essas 2 pessoas ao irmão Jorge, minha tia e meu sobrinho. Ambos têm agora a autoridade para imergir. Eles podem imergir pessoas. Por quê? Porque já foram imergidos. Então, eu levei aí essas 2 pessoas e eles foram imergidos. Agora, o fato de ser imergido, irmãos, não garante que nós vamos participar do banquete, da festa nupcial. Por quê? Temos que estar trajado com a veste. E o fato de ser emergido, irmãos, não garante que nós estamos trajados com as vestes. Por quê? Porque após a imersão, se o sujeito continua mentindo, o sujeito já mentia antes, aí foi imergido e ele continua mentindo. O sujeito roubava antes, depois da imersão ele continua roubando. Eu pergunto para você, ele está trajando as vestes de núpcia? Ou as vestes nupcial? Ele está trajando, meu irmão? Eu pergunto a vocês, uma pessoa que foi imergida, mas continua mentindo, continua fazendo coisas erradas, ela apenas, irmãos,
mergulhou, apenas tomou um banho físico, não fez, não sepultou a velha criatura e ergueu-se para viver uma vida de novidade. Novidade em que sentido? Ela roubava, ela deixou de roubar porque foi imergida. Novidade em que sentido? Ela mentia e deixou de mentir porque está vivendo em novidade de vida. E o mentir, irmãos, não é uma mentirinha que você pode suportar no teu ministério. A gente não pode suportar no nosso ministério mentira de forma alguma. Quando a gente aprende a falar os nomes sagrados, temos que pronunciar os nomes sagrados. Porque os nomes sagrados, eles são verdadeiros. Nós temos que pronunciar, procurar fazer lembrança dos nomes sagrados para os pronunciar em nossos lábios. Porque os nomes sagrados são os nomes verdadeiros. Mas quando as Escrituras afirmam que não se achou mentira na vida dos 144 mil, é em todos os aspectos, irmãos. Os eleitos, quando revelado para eles a verdade, eles vivem na verdade. Não é igual Ananias e Safira. Ananias e Safira, irmãos, eles mentiram. Mentiram logo para Ial. E vocês acham, irmãos, que Ananias e Safira não foram imergidos no nome de Iauxa? Porque no tempo deles, Iauxa ainda era conhecido. Iauxa ainda não tinha sido banido da face da terra. Porque você acha que se foi Pedro que estava lidando com Ananias e Safira, Pedro conheceu Iauxa, viveu com Iauxa. Então Ananias e Safira, irmãos, eles com certeza foram imergidos. Mas ao mentir, foram fulminados. Então você que guarda uma mentirinha dentro do seu ministério, você tomou só um mergulho. Você não está vivendo em novidade de vida. Porque a gente não pode mentir para os nossos irmãos. É evidente, irmãos, que a gente ao longo da nossa caminhada, a gente pode sofrer assalto do inimigo. O inimigo pode nos assaltar. Em que sentido, em que aspecto eu estou falando isso? A gente pode, irmãos, tomar uma rasteira e cair, mas Iauxa, ele é poderoso para nos levantar. Agora, quando tu toma uma rasteira e cai porque você não percebeu a cilada que o inimigo colocou diante de você, é uma coisa. Agora você ficar mentindo, sabendo que está mentindo, e achar que está com as vestes de núpcia, com as vestes nupcial, é lei do engano. Está enganando a si mesmo. E o pecado engana, e o engano do pecado produz a morte, gera morte. Se você tratou de pagar o teu servente, o teu ajudante, na sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, teu patrão te pagou, e você tem uma outra coisa para fazer, que você não pode pagar o teu servente, então você diz para ele que o teu patrão não te pagou, sendo que o teu patrão te pagou. Isso é viver em novidade de vida, irmão? Eu estou colocando aqui uma história, uma suposição. E isso acontece, irmãos, com muitos pedreiros. Ele diz que o patrão não pagou ele e, portanto, ele não pode pagar o servente, sendo que o patrão pagou. Entende, irmãos? Então são mentiras, e qualquer mentira, a mentirinha assim, ó, desse tamanhozinho assim, e a mentirinha assim, ó, tira você do reino, tira você do banquete, porque a mentira não faz parte do caráter de Ial. E a roupa, as vestes nupcial, é o caráter de Ial em nós. É o caráter de Ial em nós. E Iauxa imprime esse caráter em nós, com sua vida, com o seu ministério,
Yahshua morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E como foi a vida de Yahshua? Foi uma vida de mentira, irmãos? Você encontrou mentira no ministério de Yahshua? Eu toquei aqui. Você encontrou mentira, irmãos, no ministério de Yahshua? Você acha mentira no ministério dele? Você acha mesmo, irmão, mentira no ministério de Yahshua Mashiach? Hein? Se Yahshua Mashiach, irmão, viveu aqui toda uma vida sem pecado e não achou-se mentira no ministério de Yahshua, nem mentirinha, nem mentirona. Você que anda na prática da mentira, cuidado. Redime a tua vida disso. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Você que vive a tua vida na desobediência a Yahweh. E agora aqui, irmãos, eu estou dizendo, vou falar aqui direto. Eu não estou nem falando para os irmãos de Laodiceia, não, porque eles já vivem lá na mentira. Eles ainda estão enganados. Agora eu estou falando aqui para os Ialdim. Você que tem rede social, aonde não é Yahshua o administrador da tua rede, porque todo aquele, irmãos, que na sua rede social, ele tem a prerrogativa, ou até a presunção de excluir pessoas, de silenciar pessoas, está desobedecendo, está em aberta rebelião contra Yahshua. Yahshua disse para nós, irmãos, que o joio deve crescer junto com o trigo, que a gente não tem autoridade para arrancar, para excluir, porque arrancar o joio, irmãos, é o mesmo que excluir. Você que tem a sua rede social, que exclui pessoas, que silencia pessoas, você está numa plataforma errada, está numa bandeira errada. Porque a bandeira de Yahshua Mashiach nos ensina que nós devemos deixar o joio crescer junto com o trigo. E aqui, irmãos, nesse canal, lá nos grupos Yahshua Laim, no Facebook, Yahshua Laim, no Zap, as pessoas são livres para comentar, são livres para se expressar, porque aqui, quem é o dono do canal, quem é o dono dos grupos nas redes sociais, mencionado agora por mim, ou nas redes sociais, né, lá no Facebook e lá no WhatsApp, é Yahshua Mashiach, irmãos. É ele que tira, é ele que bota. E quando uma pessoa entra, foi ele que trouxe. Aí eu digo, aleluia, quando uma pessoa entra. E quando uma pessoa sai, eu também falo, aleluia. Porque, irmãos, Yahweh é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E Yahshua tem essa autoridade de abrir e de fechar. Por que que nos nossos grupos entra toda e qualquer qualidade de pessoa? Porque os nossos grupos, esse canal, é a rede lançada. E a rede lançada, irmãos, ela traz peixes impuros e peixes imundos. É só você olhar na parábola, que foi lançada a rede e foi recolhida e trouxe a rede uma grande quantidade de peixe, mas também que no meio dessa quantidade de peixe havia duas qualidades, peixe limpo e peixe impuro. E quando foi separado o peixe limpo do peixe impuro? Quando a rede foi puxada. E quando a rede será puxada, referente à pregação do Evangelho, referente ao término da pregação do Evangelho. Quando é que a rede foi puxada? Quando que ela foi puxada? Quando é que ela vai ser puxada? É na ocasião da colheita, irmãos. Essa é a realidade dos fatos. E você observa, você pode observar que na parábola que eu li, de Matitiel 22, de 11 a 15, ali Yahshua estava dizendo que um convidado entrou sem as vestes de núpcia.
sem as vestes nupcial. Como tu entrou aqui? É evidente que Yahusha sabe como aquela pessoa entrou lá sem as vestes. Porque, irmãos, quando nós conversamos, ou melhor, quando nós invocamos o nome de Yahusha, o nome de Yah, nós estamos no parâmetro, no terreno de arrebatamento. Porque no primeiro arrebatamento é só quem invoca o nome de Yah, de Yahusha. E as pessoas pensam que o apenas invocar o nome de Yah e Yahusha já está garantindo o reino para ela. E não é assim. O invocar o nome, irmãos, de Yah e Yahusha traz sim purificação. Traz purificação. É óbvio que traz purificação. Porém, irmãos, não traz justiça. A justiça, irmãos, tem que ser a imersão feita em nome de Yahusha. Porque a justiça, a nossa justiça vem de Yahusha. E se você não for imergido, se você não viver a sua vida em novidade de vida, você apenas mergulhou. Apenas mergulhou. Não fez nada mais, nada menos do que mergulhar. Portanto, toda essa engrenagem da confecção das vestes nupcial, isso é coisa, irmãos, que acontece num processo, numa engrenagem que a gente tem condições de entender agora, porque se você entender a doutrina da reencarnação, você vai entender que todos, absolutamente todos, de todos os tempos, e quando eu falo todos, irmãos, são todos os eleitos, são todos os trigos, todas as cevadas. Não estou falando de joio. Joio não se converte. Joio não confecciona as vestes nupcial. O joio, irmãos, como ele vive no meio do trigo, ele pode até ser imergido. Ele pode até ser imergido. Mas ele não vai confeccionar, porque, irmãos, a imersão é o começo da confecção das nossas vestes. E como isso ocorre? Nós vivendo em novidade de vida. E a novidade de vida é nós fazermos exatamente o contrário das coisas erradas que fazíamos antes de sermos imergidos, antes de conhecermos as verdades de Yahshua Mashiach. Então a confecção das vestes nupcial ela é importante. Uma pergunta, irmãos. Abraão, o pai do Emoná, o pai da confiança. Pergunto para você, Abraão foi imergido em algum momento da história que a gente conhece dele? Não. Abraão não foi imergido, irmãos. Mas eu posso dizer para você, não tenho como te provar com as escrituras, dizendo para você que aquele centurião que Yahshua disse que nem mesmo em toda Israel viu alguém com tamanha emuná. Aquele centurião, irmãos, pode ter sido o próprio Abraão reencarnado. O próprio Abraão, o Abraão reencarnado. Porque olha que Yahshua fala dele. Em toda Israel não vi ninguém com a fé do tamanho desse centurião, com a fé, com o emuná, com a confiança. Às vezes ainda, irmãos, eu pronuncio nomes pagãos. O emuná do tamanho
daquele centurião. E é natural, irmãos, uma vez que Abraão é chamado de pai da fé, é natural que aquele centurião possa ter sido o Abraão reencarnado. E você pode me dizer, mas como é que pode o centurião, ele era romano? Como que ele pode ser Abraão, se Abraão era um Ialdim? Irmãos, na reencarnação, não somos nós que escolhemos em que carne, ou melhor, em que nação ou em que família nós vamos nascer. Na reencarnação, irmãos, Ialcha é quem escolhe aonde a gente vai nascer. E lembra-se, o povo Ialdim e o povo gentílico, a parede de separação foi derrubada por Ialcha. Então não há problema algum nós ter essa interpretação. E eu falo isso, irmãos, porque é mistério falar dessas coisas. E ninguém, irmãos, nenhum eleito vai entrar na festa das bodas, na festa nupcial, sem vestes. Por que Ial fala de Davi como um homem segundo o seu coração? Uma vez, irmãos, que Davi cometeu o pecado com Betseba, de adultério, mandou matar Urias, ou seja, cometeu o assassinato. Mas por que Ial chama Davi um homem segundo o seu coração? Porque Ial, quando olha para nós, irmãos, ele não vê a nossa justiça. Porque a nossa justiça para ele é trapo de imundícia. A nossa justiça para Ial, irmãos, é trapo de imundícia. Ial, quando olha para nós, ele vê a justiça de Ialcha. Essa que é a realidade dos fatos. E nós precisamos entender essas coisas. Repito, meu irmão, minha irmã, você que é responsável por grupo, por canal, e você tem por costume, por que eu estou batendo nessa tecla, irmãos? Porque eu tenho visto muitos Ialdim detendo até a verdade. Irmãos, eu participo de vários grupos de Ialdim e até de grupos de pessoas, irmãos, que ainda não conhecem Yahshua Mashiach, que ainda não conhecem o Pai. E pessoas que recebem as nossas mensagens nesses grupos. E eu só vejo, irmãos, muita gente curtindo nossas mensagens, mas poucos comentários de gente que vê, que ouve a nossa mensagem. E a porta aqui, irmãos, ela é estreita e não são muitos que entram por ela. Se você for analisar, esse canal foi criado em 16 de outubro de 2024. Daqui a pouco vai fazer um ano. E nós, irmãos, temos apenas 60 pessoas. Mas eu não me assusto e nem me entristeço por isso. Porque quantos entraram na arca numa população, irmãos, que era maior do que a nossa hoje? Não se iluda pensando que era menor, não, porque era maior do que a nossa hoje. Porque naquele tempo, irmão, não tinha as distrações das tecnologias que tem hoje. A diversão maior, irmãos, naquele tempo, era o sexo. Porque naquele tempo não tinha novela, não tinha filme, não tinha futebol, para a pessoa ficar com a mente ligada nessas coisas e esquecer um pouco do sexo. Então não tinha essas coisas. Então naquele tempo de Noé, a população era maior do que é hoje, irmãos. Muito maior do que é hoje. E portanto, 8 pessoas entraram na arca e foram salvas do dilúvio. Não é a porta, irmãos, larga que vai conduzir para a vida eterna.
Não é. Não é a porta larga. Mas não é mesmo. Mas a porta estreita. Esse amigo que vos fala, irmãos, eu sou profeta. E falo isso com muita satisfação. Não falo com orgulho, porque orgulho é um dos 7 pecados capitais. Então eu falo com muita satisfação, sou profeta. E posso provar para vocês, porque sei o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. E eu não sofrerei nenhuma decepção, porque dentro do meu ministério, a estrutura para o arrebatamento foi revelada, e dentro daquilo que eu entendo do arrebatamento e também da revelação do mesmo, é que é um segredo de Yahweh para os seus servos, os profetas. E eu sei exatamente, e muitos de vocês sabem, dia, hora, mês. Porém, o ano vocês não têm certeza. O ano não tem certeza. Mas esse amigo que vos fala, sabe também o ano. Mas não posso falar para vocês aqui, porque é um segredo de Yahweh para os seus servos, os profetas. Porque nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Entende, meus irmãos? E a estrutura do nosso irmão Romilson de anunciar o ano do arrebatamento não faz dele um falso profeta. Faz dele o homem que come o livro que na boca é doce e no estômago é amargo. Quando ele anuncia o arrebatamento, é doce na boca. Quando o arrebatamento não acontece, é amargo no estômago. Então ele é esse homem. E ele é a exceção da regra. Porque todas as vezes que ele colocou data, dia, mês e ano do arrebatamento e não aconteceu, não faz dele um falso profeta. Porque ele já está nessa estrutura que foi preparado pelo próprio Yahweh dos exércitos. Porque ele manda profetizar outra vez. Se você for olhar em Apocalipse 10 e 11, você vai ver ali essa passagem, falando, e Yohana falando, do livro doce na boca e amargo no estômago. O livro doce na boca e amargo no estômago. O doce é a espera do arrebatamento, é a data, o dia, o mês e o ano que Romilson vem sempre trazendo. Isso é doce. Mas quando o arrebatamento não acontece, é amargo no estômago. E, evidentemente, se ele continuar com essa linha de ministério, é porque Yahweh assim determinou que fosse. Agora, vai chegar o tempo que ele vai acertar, é lógico. É claro que sim. Até porque, irmãos, não está muito longe de nós o ano do arrebatamento. O verdadeiro ano do arrebatamento não está muito longe de nós. E se tem alguém que merece acertar, merece anunciar, é ele. Por causa desse contexto que ele é inserido na profecia do arrebatamento. Ele merece, porque ele já passou por muita amargura, irmãos. Já teve muitas vezes o arrebatamento doce na boca e amargo no estômago. Então, se ele for seguindo nessa linha de raciocínio, vai chegar uma hora que vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai acontecer. E Yahweh também, irmãos, tem uma estrutura da razão pela qual o irmão trabalha nessa linha. Porque querendo ou não querendo, irmãos, toda vez também que não acontece o arrebatamento, muitos são tentados a olhar para trás, a largar a mão do arado e olhar para trás. E quantos já olharam para trás por causa dessas coisas que têm acontecido no nosso ministério, ou melhor, no ministério do nosso irmão Romilson. O irmão Romilson, irmãos, também é profeta. Pode até ser que ele não saiba disso, mas ele é profeta. Porque toda linha que ele faz do estudo das profecias, irmãos, ele está dentro de uma contagem, dentro de um padrão verdadeiro. Ele está certo quando ele diz que a noiva tem que saber o dia, a hora, o mês e o ano do seu arrebatamento. E neste caso,
A noiva já sabe dia, hora, mês e ano do arrebatamento. Mas a noiva, servo, profeta. E com a exceção da regra, o nosso irmão tem que trabalhar do jeito que ele vem trabalhando. Porque existe uma razão pela qual ele trabalha dentro dos parâmetros que ele trabalha. E esse amigo que vos sabe, que vos fala, eu sou a noiva, irmãos. Eu estou sabendo. Só que eu sou a noiva dentro de uma hierarquia superior. E vocês, que não são profeta, são servos, mas não são profeta, pode ser curadores, pode ter o dom de cura, pode ter o dom de ensinar, e isso não faz de uma pessoa profeta, ela ter o dom de ensinar. O que faz uma pessoa profeta é ela profetizar. E Yahshua, ele tem os seus profetas. Não sei se ele já revelou para todos, mas para esse amigo que vos fala, ele já revelou. E partindo, irmãos, do princípio de nós entendermos todas as coisas referentes a Yahshua, uma das coisas que nós temos que entender, irmãos, que Herodes, eu estou dando aqui agora um nicho diferente daquilo que eu estou falando dos vestes nupcial, mas estou trazendo alguns temas diferentes. Por exemplo, se parar para analisar que a Wikipédia diz que Herodes morreu no ano 4, antes de começar o ano 0 do quarto milênio. Ele morreu no ano 4, ou seja, no ano 4, antes de começar a nossa era, o nosso tempo. Então ele morreu no ano 4, ele morreu em 3.996. 3.996. E Yahshua nasceu em 3.993, porque ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele nasceu nessa data de 3.993, porque ele, vindo à plenitude do tempo, ele nasceu nessa data, porque ele precisava fechar o terceiro milênio e abrir o quarto. E quando ele abre o quarto, ele abre com 7 anos. Quando ele fecha o terceiro milênio, ele fecha com 7 anos. Porque no ano 0, ele chega no ano 0 com 7 anos, irmãos. Se você for parar para analisar que ele nasceu no ano 3.993. 15 de Nissan do ano 3.993. Então ele fechou o terceiro milênio e abriu o quarto. E abriu com 7 anos. Entendeu, irmãos? E isso aí é revelação de Yahweh para esse amigo que vos fala. E para esse amigo que vos fala chegar na data correta, eu tive que entender isso. A Wikipédia, ela fala da morte de Herodes no ano 4, antes da inauguração do terceiro, ou melhor, do quarto milênio. E Yahshua fecha o terceiro com 7 anos e abre o quarto milênio com 7 anos. E através dessa leitura, Yahweh viu que eu busquei com muito zelo, com muito afinco. Então ele trouxe a revelação dele para esse amigo que vos fala, até porque esse amigo que vos fala, irmãos, tem essa responsabilidade, tem esse entendimento. O segredo de Yahweh para os seus servos, os profetas, é segredo. E só Yahweh pode contar. Mas, como eu disse, na exceção da regra, o irmão Romilson, ele vai chegar trabalhando do jeito que ele está trabalhando, ele vai acertar. Uma hora ele vai acertar. Uma hora a mensagem para ele vai ser doce na boca e também doce no estômago.
porque vai acontecer. Enquanto não acontecer, no tempo que ele continuar profetizando, vai ser doce na boca e amargo no estômago. O dia que acontecer vai ser doce na boca e doce no estômago. Não vai haver desapontamento. Não vai haver, irmãos. E é óbvio que ele, além de ser um Ialdim, é também, irmãos, um profeta de Ial, dentro de uma estrutura diferente da que esse amigo que vos fala vive sobre esse assunto, o arrebatamento. Mas ele tem que continuar profetizando. Mas, acima de tudo, irmãos, esquecendo agora, deixando de lado agora esse nicho de profecia, vamos voltar para as vestes nupcial. Sem ela, irmãos, não vai haver participação nas bodas do Cordeiro. Aqueles que invocaram o nome de Ial e Alcha, mas que não vestiram as suas vestes, foram até imergidos em nome de Alcha, mas viveu ainda com mentira no seu ministério, não estão com a veste. Tomaram banho só mergulharam. Só mergulharam, irmãos. Por isso a palavra diz: aquele que não mente, aquele que mentia não mente mais, aquele que rouba aquele que roubava não rouba mais. Então nós precisamos trazer isso dentro da estrutura de Yahshua Mashiach. Porque Yahshua Mashiach, irmãos, é a representação pura e completa do caráter de Yahweh. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente. Ou seja, Yahshua Mashiach homem. Não é Yahshua Mashiach Deus. É Yahshua Mashiach homem, que é o caráter de Yahweh em nós. Mais uma vez eu pergunto: quando nós achamos mentira nas palavras de Yahshua? Como nós achamos engano nas palavras de Yahshua? Então, irmãos, Yahshua é o pilar da verdade, e Yahshua é a sapata da verdade, e que abrange todos os outros pilares que existem e que possa vir a existir dentro da conjuntura profética, dentro da conjuntura de ensinamento. E Yahshua é o pilar da verdade, é a sapata da verdade, é o fundamento da verdade. E a minha maior preocupação, irmãos, é que as pessoas, elas falam de vários pilares, mas o pilar da verdade está esquecido. Aqui não. Aqui, irmãos, o favor de Al, né, que a gente outrora chamava graça, o favor imerecido de Al é igual uma gata no teto de zinco quente, irmãos. A chapa é quente. E ontem mesmo, naquele sol brabo, estava trabalhando na oficina e de repente um gato desavisado pulou em cima do telhado. E vocês sabem o sol que fez aqui no Rio de Janeiro ontem. Ele pulou em cima do telhado e, irmão, precisava ver como que ele disparou para sair de cima. Que certamente, lógico, queimou a patinha dele. E ele não ficou ali, não. Ele rápido, quando ele pulou, que eu escutei o barulho dele pulando, eu escutava também o barulho dele deslizando em cima da chapa, porque a quintura devia estar tão grande, irmão, que o arranque dele fez com que ele deslizasse em cima da chapa. E ele, para sair da chapa, ele teve que pular de novo. Entendeu? A chapa aqui é quente, irmãos. O favor imerecido de Al aqui não é fácil, não. Andar pelo caminho estreito aqui não é fácil, não, irmãos. Aqui, esse amigo que vos fala não ensina mentira e nem tolera que a gente pode viver no nosso ministério com um pouquinho de mentira. Tem que ser isento. Se queres ter as vestes de núpcia, as vestes nupcial, tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos.
e viver a verdade, viver na verdade. Não pode ter mentirinha na nossa vida, irmãos. Nenhum tipo de mentirinha. Você está em maus lençóis se você está com mentira no teu ministério, hein? Cuidado com isso, hein? Que Iau nos abençoe em nome de Yahshua Mashiach. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.